assim. Por que que o gago não gagueja quando ele canta? Porque a fala é função do hemisfério esquerdo do cérebro. E a música é função do hemisfério direito do cérebro. Por isso que o gago, a pessoa gaga, não gagueja quando fala. Isso é neurociência, né? Isso é comprovação científica. Bom, mas o que que isso tem a ver com a dominância cerebral? Então, essas duas partes distintas do cérebro, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, elas já são estudadas pela neurociência. Mas o que a gente vai estudar hoje é o seguinte: tem um pesquisador chamado Ned Herman, que ele pegou essas duas características dos hemisférios cerebrais, do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito, e subdividiu em 4 quadrantes. O que isso tem a ver com massa? O que isso tem a ver com terapia sistêmica? Tem muita coisa. Eu estou atendendo uma pessoa. Sim, Luciana? Não, é só para pedir, acho que o microfone da Marina está aberto e está chiando aqui, está dando uma interferência. Você fecha seu microfone por enquanto, Marina? Acho que é só o da Marina que está. Ok. Então, gente, voltando lá, né, no questionamento, eu gosto muito de dar exemplos. Eu estou atendendo um paciente em que a queixa dele, ele me procurou, ele me buscou por uma transição de carreira. Tá? Ele disse o seguinte: eu não estou conseguindo fluir nos meus trabalhos. Eu tento, mas eu não consigo. Então, não adianta, às vezes, a pessoa ter a consciência, mas ela não sai do lugar. Então, eu atendi, mas mostrei para ele o gráfico dos quadrantes A, B, C e D. E esse meu paciente, ele o hemisfério dele, desculpa, o quadrante que o domina é o quadrante dominante é o quadrante D, que é o experimental. Então, eu vou definir aqui cada um desses quadrantes e depois eu volto a esse estudo de caso para que vocês possam entender melhor. E isso vai ajudar você, como terapeuta ou como paciente, você descobrir, por exemplo, as habilidades e qual a dominância cerebral do seu parceiro, da sua parceira, do seu filho, da sua filha, do seu companheiro de trabalho, porque às vezes nós damos ou classificamos o comportamento de uma pessoa de uma forma muito inadequada. Ô, Luciana, não é aqui, está todo mundo com o telefone fechado, viu? Gente, vocês estão. Alguém aí está ouvindo esse chiado também? De repente, Será que é só o meu? pode ser o seu, viu, Luciana? Eu estava com esse problema aqui um pouco antes de começar. Porque está todo mundo que está aqui está com o microfone fechado. Vocês estão ouvindo chiado, meninas, ou não? Não. Não? Aqui não. Então. Não está aparecendo. Então, gente, aí no final, quando eu der a explicação, né, contextualizar para vocês a teoria de cada quadrante, eu quero também que vocês identifiquem o seu quadrante, qual que domina, se é o quadrante A, B, C ou D, para você entender melhor essa teoria, que eu gosto muito de explicar para o paciente, porque quando eu explico, ele toma consciência. E ele pode desenvolver um quadrante que não era dominante. Então, vai ajudá-lo num sentido emocional, pessoal e profissional. Então, vamos lá. O Ned Herman, ele subdividiu o hemisfério esquerdo e o direito em 4 quadrantes. Então, você visualiza aí, né? Vamos trabalhar com visualização. Imagine um círculo, você vai dividir esse círculo aqui ao meio, e você vai subdividir em 4 quadrantes. Então, do lado esquerdo acima é o quadrante A, do lado esquerdo abaixo é o quadrante B, do lado direito
acima é o quadrante C, e do lado direito abaixo é o quadrante, desculpa, o quadrante C é do lado direito abaixo e o quadrante D é do lado direito acima. Então, o quadrante A, B, C e D. Então, vamos para a definição do quadrante A. Quem tem o quadrante A dominante é uma pessoa muito racional, calculista, gosta muito de matemática, de fazer cálculos, é uma pessoa que só entra em projetos lucrativos, tá? Ela tem uma ideia, mas se esse projeto não der dinheiro, ela não executa. Então, é uma pessoa muito racional. Ela paga conta em dia, tá? Ela sabe administrar o dinheiro dela, tá? E ela é muito prática, ela é muito objetiva, ok? Essas são as características do quadrante A. Agora, vamos para o quadrante B. O quadrante B é uma pessoa que gosta muito de planejar. Tudo que ela faz na vida, ela faz um planejamento. É uma pessoa muito pontual, paga também as suas contas em dia, ela não atrasa e ela fica impaciente com as pessoas que atrasam para um compromisso, para uma reunião. O quadrante B não corre riscos. Se eu convidar uma pessoa que é quadrante B para viajar comigo no próximo final de semana, ela diz assim, Cleise, eu não faço viagem assim, não, eu planejo minha viagem, geralmente são as minhas férias, eu reservo dinheiro, eu preciso saber para onde eu vou, se eu tenho condições de ir, de que eu vou, se é de ônibus, se é de carro, se é de avião, porque eu detesto dever, eu estou sempre pagando minhas contas em dia. Então, o quadrante B é uma pessoa que planeja, muito organizada, não corre riscos. Tá? É aquela pessoa que vai no supermercado, ela tem uma listinha, ela só compra aquilo que está na lista dela. O que não tiver, ela não compra, ok? Esse é o quadrante B. Ele é muito organizado, cauteloso, ele é salvaguardador, ele não se arrisca, ok? Agora vamos para o quadrante C, que está lá no hemisfério direito, abaixo, né? Se a gente visualizar aquele círculo dividido em 4 quadrantes. O quadrante C da dominância cerebral, ele é o sinestésico, é uma pessoa emotiva que gosta de ensinar, ela é muito humana. O quadrante C tem muita empatia, é uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas. Então, se ele é muito bom para trabalhar em RH nas empresas, ele sabe ouvir, né? Diferente do quadrante A, por exemplo. Se o quadrante C, esse sinestésico, for o responsável pela frequência dos funcionários numa empresa. Um funcionário faltou de trabalho porque a avó estava doente. Ele libera a falta do funcionário. Ele fala, todo mundo tem vó, todo mundo pode passar por essa situação. Quadrante A, não. Se o quadrante A trabalhar numa empresa e se a pessoa faltou ao serviço porque a avó passou mal, ele corta o ponto. Isso aqui não é instituição de caridade. Okay? Então, o quadrante C, ele gosta de ensinar, ele gosta de compartilhar. Por exemplo, quem é quadrante C aqui hoje, depois dessa aula, vai dar aula sobre isso para as pessoas. C é A, C é B, C é C, ok? Então, o C é emotivo, gosta de compartilhar, ele é voltado para as emoções, certo? E o quadrante D, que fica em cima, na parte do hemisfério direito, é o experimental, é o criativo, é o brincalhão, é o lúdico. O quadrante D, eu costumo dizer que é o quadrante dos artistas, né? Porque o artista, quando ele faz a sua criação, que pode ser teatro, pode ser música, pode ser literatura, dança, ele faz algo, ele não pensa em sobreviver da sua arte. É um dom, é uma habilidade que ele tem, e ele às vezes não sabe precificar.
ele não consegue colocar preço nas obras de arte dele. Por isso que artista precisa de um empresário, que geralmente é quadrante A ou B, para organizar a vida dele. Tá? Então, o quadrante D, no meu ponto de vista, pela minha experiência, é o que mais sofre. A criança que é quadrante D, que gosta de arte, que gosta de música, nem sempre ela é valorizada e respeitada pelos educadores e pelos pais. Dizem assim, está mexendo com arte, isso não dá dinheiro. E essas pessoas, ao longo da vida, essas crianças vão crescer, se tornar adolescentes, jovens, adultos, frustrados, porque a arte não dá dinheiro. Então, é o que mais sofre. Lembra no início que eu falei para vocês que eu tive um paciente essa semana, que na sessão que eu trabalhei, a transição de carreira, o ponto de partida foi isso. Ele é artista, né? Ele vive da arte, ele tem até um outro trabalho formalizado, mais formal, mas o que ele ama é arte. E aí ele está num nível de abstração tão grande que ele não consegue produzir, ele não consegue criar, porque ele tem uma polaridade. Alguém está falando que quer participar. Quem quer será, hein? Vamos liberar alguém aqui, mas não tem um nome, não. Ah, tem, os Jardineiros Estelares, a Lucila. Ei, Lucila. Apareceu. Então, vamos lá. Então, é isso. Voltando, né, ao exemplo, quando ele toma esta consciência, eu usei com ele uma técnica de PNL, que eu posso até usar aqui hoje como exemplo para vocês, né, da polaridade. O que é essa polaridade? É quando nós temos uma briga interna. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu tenho outra coisa para fazer. Eu sou emoção e razão, então eu brigo comigo o tempo inteiro. Então, tem uma técnica de PNL em que a gente pode mesclar esta polaridade, tornando a pessoa integral. Aí, quando ela vê a essência dela, ela sente a essência dela, ela vai pensar mais nisso. E aí ela vai conseguir resolver. Por quê? Nós temos essa polaridade. Né? Uma hora a gente está alegre, outra hora a gente está triste, uma hora nós somos razão, outra hora nós somos emoção. O que acontece com a pessoa que tem um diagnóstico de bipolaridade e precisa tomar o medicamento? Ela tem esta alternância que nós temos, que é normal, razão versus emoção, mas ela faz isso de forma simultânea. E o medicamento vai ajudar essa pessoa a ficar mais centrada. Por isso que o bipolar precisa do medicamento. Tá? Mas todos nós temos um grau de polaridade. É uma dualidade em nós. É como se a gente brigasse conosco mesmo o tempo inteiro. Então, ao atender e usar essa técnica de PNL, primeiro eu explico para o paciente, isso aqui são para os terapeutas, eu explico para o paciente sobre a dominância cerebral. É uma carta na manga que a gente tem, porque as pessoas que buscam as terapias para transição de carreira, muitas vezes elas estão no mesmo trabalho há 25 anos e estão insatisfeitas. Aí elas esperam se aposentar para ter uma profissão por amor, né, dentro daquilo que ele gosta. Então, quando a pessoa me procura nessa ansiedade, eu mostro para ela que existe uma teoria do Ned Herman chamada dominância cerebral. Ela se enquadra nessa teoria, ela já trouxe para o consciente por que ela está agindo daquela forma, por que ela sempre está agindo daquela forma.
e depois eu aplico a técnica da polaridade da PNL. Então, ela sai centrada. E na próxima sessão, a gente trabalha, desculpem, metas, colocando passo a passo o que ela precisa fazer para mudar sua profissão ou fazer a transição de carreira, porque aí ela já está centrada, ela já sabe o que realmente ela quer e o que ela pode fazer a partir daí, ok? Então, esse foi o tema dominância cerebral, é o terceiro fundamento do MAS, né, do método avançado de cura emocional. Então, eu vou abrir. Antes de abrir para as perguntas, eu quero saber de vocês. Vocês podem colocar no chat ou responder verbalmente. Qual é a sua dominância cerebral? Você é quadrante A, B, C ou D? Deu para pegar aí? Quem quer falar? Qual que é o seu quadrante? Eu identifiquei meu quadrante como sinestésica, Sei. emotiva, né? Gosto de ensinar, gosto de compartilhar, Então, tenho muita Luciana, empatia. ó, legal. Quadrante C. Quem mais quer falar? Tanto que o meu psiquiatra ele perguntou: você tem empatia por todo mundo? E quem tem empatia com você? Agora, Gleice, só para poder. Eu perdi um pouquinho qual quadrante em cada lugar. Esquerda acima, Esquerdo, o quadrante as esquerdo letras. é A e B. Tá? Quadrante, desculpa, hemisfério esquerdo, o quadrante A e B. Hemisfério direito, o quadrante é C e D. Se você está no sua dominância é quadrante é C, Luciana, possivelmente você utiliza mais o hemisfério, vai ficar salvo sim, tá, Glória, no YouTube. O seu hemisfério é o hemisfério B, ser mais emocional, né? Ser da área de humanas, né? Professora, educadora, é mais emocional, ok? Quem mais quer falar do quadrante? Que depois eu vou fazer uma complementação aí desses quadrantes. Eu quero, Cleide. Qual que é o seu, Marina? Eu acho que o meu também é o C. Marina, também C. Ok. Se Marlene, você quer falar o seu? Já escrevi aí, mas é o C também. Eu não vi, não, desculpa, eu sei. Glória. Boa noite a todos. Ô, Cleise, como eu mencionei pela mensagem, infelizmente não assisti desde o início. Por isso, eu não sei te dizer nesse momento. Tá, joia. Eunice, tá bom, Eunice? O seu quadrante é qual? Não sei se ela está aí presente. Lucila, e o seu? Gente, Eunice levantou a mão. tá. Ô, Lucila, o seu é qual? Não estou te ouvindo, se você está falando, peraí. Agora, está me ouvindo? Agora estou. Então, você me perdoa, mas eu não consegui entrar antes, porque eu estava sem a internet aqui, que eu estou na roça, e a hora que voltou a internet, eu entrei, então eu perdi. Uma pena, porque eu queria ter então tá, ok. tudo. Mas, pelo que eu entendi aí, eu também fui professora, eu também mencionei português, inglês, redação, literatura, eu acho que também o meu quadrante deve ser também o C. Você, aham. Talvez você tenha aí lampejos de D também, viu, Lucila? Por arte, né? Eu acho que você também é aí das artes, né?
Então, tá, gente. Então, veja bem, o que acontece com as pessoas? Quem é quadrante C, geralmente, é abaixo, Luciano C, tá? Ela está perguntando aqui, é C embaixo e D em cima. Ô, gente, quem é quadrante C, geralmente tem dificuldade em relacionar com quem é quadrante B de bola. Desculpa, o C tem dificuldade de relacionar com o A. Sabe por quê? O A é muito racional, ele é objetivo. A pessoa C, quando tem uma relação profissional ou pessoal com quem tem a dominância no quadrante A, ela acha o quadrante A muito frio, calculista. E o quadrante A acha o C uma manteiga derretida, tudo está emocionado, tudo se coloca no lugar do outro, quer ajudar o outro. E, por outra, quem é do quadrante B de bola não tem uma boa convivência com o quadrante D de dado, que é o experimental. O B acha o experimental, o quadrante D, irresponsável, que não leva nada a sério, porque eu esqueci um detalhe do quadrante dele, tem dificuldade com horários. Geralmente, ele não chega no horário. O quadrante D também costuma não pagar suas contas em dia, que ele pensa assim, todo mundo deve mesmo, e tô de boa. E o quadrante B, ele começa a ter uma certa implicância ou ojeriza com o quadrante D. Por outro lado, o quadrante D não tem paciência com o quadrante B, porque o D, que é o criativo, o artista experimental, ele acha o B muito radical, muito inflexível, ele tem preguiça. Então, os quadrantes opostos têm divergência. Agora, os quadrantes vizinhos têm sincronicidade. Então, se você é C, você conhece alguém e lida bem com essa pessoa do quadrante B ou D. Se você é D, você lida bem com o C. A com B também dá certo, mas quando cruza esses quadrantes, aí a coisa fica difícil no relacionamento. Por quê? Nós partimos do princípio de que a forma como nós atuamos na vida é a mais correta, né? E nem sempre é assim, porque existe uma diversidade. Nós trazemos 30% dessas dominâncias, elas são genéticas, e 70% é educacional. Então, nós podemos, quando a pessoa toma consciência, isso acontece demais com os meus pacientes do quadrante D, eles não sabiam da teoria, eles tomam consciência da teoria, eu faço o exercício da polarização com eles, aí eles começam a se respeitar, a respeitar as habilidades, aquilo que eles fazem tão bem. No caso, a arte, a criatividade, que é uma característica marcante do quadrante D. Tá bom, pessoal? Olha, eu não quero estender muito a aula para ela não ficar monótona, mas hoje eu não vou trabalhar os dois quadrantes com vocês, não. Eu vou pedir a Marina fez uma sessão comigo, uma só, né, e que mudou muito a vida dela, e eu gostaria que ela compartilhasse aqui no grupo, e também vai ficar depois no YouTube, tá, Marina? Tudo bem para você? E ela vai compartilhar a experiência que ela teve de uma sessão comigo. Qual era a queixa da Marina? Dificuldade em dizer não. Ela tinha muita dificuldade em dizer não para os filhos, para os netos, para colegas, enfim. Ela trouxe a dificuldade de dizer não. Quer contar para a gente, Marina? Posso contar. Isso acontecia comigo desde que
criança e adolescente, né? Todo mundo falava as coisas, mesmo que eu não gostasse, eu não teria coragem de falar, não, não é assim, né? Inclusive, assim, eu me lembro muito da minha avó, que falava comigo assim, não estuda hoje, não, vamos sair comigo, e eu largava tudo e ia para a rua com ela, até que a minha mãe me colocou no colégio interno, para me poder estudar. E isso veio me acompanhando muitos e muitos anos, né? Eu não sabia, me pediam as coisas, eu já adulta, casada, com filho e tudo, me pediam, eu não, mesmo que eu não podia, eu não sabia falar não. Então, foi quando eu tive essa sessão com a Cleise, que foi assim, até hoje, fico chocada com o que aconteceu. Depois que a gente terminou a sessão e tudo, ela ofereceu um lanche para mim. E na hora lá do lanche, tinha um suco de caju. Ela falou, Marina, toma um suco de caju. Eu olhei assim e falei, não, eu não gosto. Foi a primeira vez que eu consegui falar um não, assim, de cara. Foi quando ela me ofereceu esse suco de caju e eu disse não. Ela até me olhou assim, mas já falando não? Então, foi uma experiência, assim, fantástica e que eu levo até hoje na minha vida. Tá bom assim, Cleide? Tá ótimo. Obrigada, gente. Qual foi a técnica, né, que eu usei com a Marina? Eu fiz uma regressão com ela e veio essa história, ela devia ter uns 9, 10 anos, não foi isso, Marina? Foi. E vieram as memórias dela com a avó. Então, ela aprendeu a dizer não na infância e nós fizemos a ressignificação. É importante dizer que, gente, para fazer uma regressão é muito simples. A gente coloca, o terapeuta coloca o paciente no estado hipnótico, mas ele consegue lembrar da sessão. E é muito importante que o terapeuta esteja atento ao fazer a regressão, porque ele precisa fazer uma ressignificação muito bem feita. Porque, no caso da Marina, ela tinha uma criança interior ferida. O trauma foi instalado ali aos 9, 10 anos de idade e ela tinha essa lembrança da avó. Ela não podia, mas ela tinha que sair com a avó porque ela não sabia falar não. Então, ela foi repetindo essa experiência ao longo da vida dela até os 60 e tantos anos, ok? Então, isso é muito importante. Quem é que curou a Marina? Não foram os pais, não foram a avó. Quem curou a Marina foi o adulto dela, tá? Então, isso é muito importante, porque às vezes as pessoas ficam regredidas, né? Numa experiência, numa lembrança da infância, ela para ali e não consegue sair daquela situação. Está no nível inconsciente. Sozinha, ela não sai da situação, ok? Pessoal, dúvidas, vocês estão no grupo do WhatsApp, podem mandar lá. Eu acho que vocês não. Se vocês não conseguirem escrever, manda no particular. Eu vou responder a Luciana aqui. Ela perguntou para mim se a dominância cerebral tem a ver com o ser destro ou canhoto. Não tem a ver. Nesse caso da dominância cerebral, não, tá, Luciana? Agora, acho que você já fez curso de PNL comigo na escola. Tem um momento que eu trabalho, aí já é PNL, que a gente, então, os olhos são as janelas da alma, é um pressuposto da PNL, que o destro olha de uma forma diferente do que o canhoto. Isso tem nada a ver com
inteligência, tá? Mas no caso da dominância cerebral, não tem a ver. Em PNL, sim, quando a gente trabalha, os olhos são as janelas da alma. Aí tem uma diferença, e só na forma de olhar, tá? Por exemplo, quando a pessoa é destra, ela está imaginando alguma coisa, imaginando uma situação, se ela for destra, ela olha para cima e para a direita. O canhoto olha para cima e para a esquerda ao imaginar. O destro, quando eu peço para ele lembrar de uma situação, uma cidade que ele visitou na semana passada, a roupa que ele vestiu ontem, isso é PNL. Eu peço para ele lembrar. O destro olha para cima e para a esquerda. O canhoto, ao lembrar, ele vai olhar para cima e para a direita. Mas isso é PNL, não é dominância cerebral. Tá bom? Pessoal, agradeço demais pela presença de vocês. Vou colocar o link no YouTube. Por favor, assinem o canal, sejam assinantes e divulguem se você gostou da aula de hoje. Até a próxima quinta, às 19 horas, ok? Tchau, tchau. Fiquem bem. Até.